Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre drogas anticonvulsivantes, ou, na verdade, drogas antiepiléticas. Essa é uma doença interessantíssima, porque quando a gente fala de epilepsia, todo mundo já imagina esse quadro, que é o quadro da tônico-clônica, do indivíduo que tem um quadro de epilepsia chamado de epilepsia generalizada, que é um dos quadros de epilepsia, onde normalmente vem a cabeça do indivíduo se batendo, produzindo grande saliva, uma cealorreia. Mas esse é só um dos tipos de epilepsia, que, como eu tinha falado há pouco, é a epilepsia tônico-clônica, que é um tipo de generalizada, né? E que vocês deverão aprender em outras disciplinas, em outros conteúdos, como se comportar do ponto de vista de uma emergência na rua, né, os cuidados com o atendimento pré-hospitalar. Muito bem. E o que é uma convulsão? Né? Eu trouxe aqui o conceito de convulsão, que refere-se a uma breve alteração comportamental causada pela ativação desordenada, sincrônica e rítmica de grupos de neurônios cerebrais. Ou eu poderia dizer que, de forma muito simplória, seria uma arritmia cerebral, uma perda do ritmo do cérebro. Ou ainda, de forma muito mais simples, seria que o computador travou. Houve um pau no computador, como a gente brinca, não é? O computador deu bichou, né? E que a única forma que você vai ter que fazer para resolver é reiniciar a máquina. Então, a convulsão seria essa breve alteração comportamental. E o que seria o quadro de epilepsia? A epilepsia refere-se ao distúrbio da função cerebral caracterizada pela ocorrência periódica e imprevisível das convulsões. Normalmente, no quadro de epilepsia, nós vamos ter o período pré-ictal, o período ictal e o período pós-ictal, sendo, então, o período pré-ictal a prodromia do período ictal, que seria o período de convulsão, e o período pós-ictal, o período de, vamos dizer assim, retomada da atividade cerebral. Evidentemente que o indivíduo ele vai oscilar entre período pré-ictal, ictal e pós-ictal ao longo de crises sucessivas. Então, na verdade, o indivíduo ele tem várias crises, porque a maioria das crises ela dura no máximo aí 3, 4, algumas crises no máximo estourando 5 minutos. Seria o tempo máximo que uma crise cerebral demoraria. Bom, eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, que as epilepsias elas representam um número muito grande de quadros clínicos. Eu estou trazendo aqui o quadro dos Estados Unidos, que em torno de 2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos, porque os dados americanos em relação à notificação são muito mais, vamos dizer assim, evidentes, muito mais claros, né? A estimativa é de que em torno de 1% da população tenha epilepsia, um número muito alto, né? E que nós temos em torno de 40 tipos de epilepsia, 40 tipos. Desses 40 tipos, nós vamos ter 70 a 75% dos pacientes conseguem ter uma remissão completa da crise quando aderido ao tratamento corretamente. Ou seja, eu tenho um percentual de 25 a 30% de pacientes que, mesmo com a correta terapêutica, não conseguem ter remissão, que seriam os indivíduos chamados de epilepsia refratária, né? Então, isso é extremamente importante, quer dizer, mesmo com a terapia adequada para o quadro, eu ainda tenho 25 a 30% de pacientes que, fazendo a terapia correta, usando o medicamento correto, ainda assim têm recidivas. Bom, e quais seriam as causas desse transtorno? A gente pode imaginar várias causas, como, por exemplo, dano cerebral relacionado ao trabalho de parto, doença cerebral congênita, a predisposição genética e a ocorrência de eventos que possam deflagrar isso, como, por exemplo, traumas, infecções, injúrias cerebrais, né, como concussões cerebrais, não é? Lesões vasculares cerebrais, como acidentes vasculares isquêmicos, por exemplo, o uso de drogas e o abuso do uso do álcool, algumas toxinas podem fazer isso, e também a hipoglicemia. Mas o interessante é que em 65% mais ou menos dos casos, ela é idiopática. Eu não consigo estabelecer o agente causal. Isso é muito interessante em relação às epilepsias. Bom, então eu gostaria rapidamente de dividir as epilepsias em características clínicas. Eu poderia chamar as epilepsias parciais e generalizadas. Primeiro, nós vamos conhecer as epilepsias parciais. De forma rápida, as epilepsias parciais são diversas manifestações determinadas pela região do córtex
onde a crise está, com duração de 20 a 60 segundos. E nesses casos da parcial simples, você tem a preservação do quadro de consciência. Já nas parciais complexas, você tem um comprometimento da consciência e ela vai durar um pouquinho mais de 30 segundos a 2 minutos, geralmente associada com movimentos despropositais, né, como, por exemplo, estalado dos lábios ou a mesmo contorções de lábios. Né? Muito bem. Já as parciais com convulsões tônico-clônicas secundárias, generalização secundária, né? Você teria aí uma crise parcial simples ou parcial complexa que evoluiu para o quadro tônico-clônico, onde você tem o tônus, que é a força, e o clônico, que é o movimento, nesses quadros com a perda de consciência e com contrações. Né? E essas podem demorar um pouquinho mais. Né? Já as epilepsias generalizadas, a gente chamaria primeiramente a atenção da crise da ausência, em que inclusive a necessidade do diagnóstico diferencial dela com a síncope. Né? Ela tem um início abrupto, né, de comprometimento da consciência, associado a um olhar fixo. De aproximadamente 30 segundos, na maioria dos casos, o cara já teve a convulsão. Né? As convulsões mioclônicas, elas já são contrações musculares, breves, às vezes mioclonias localizadas, né, que são semelhantes a choques, quadros parestésicos, né, ou a trepidações musculares, abalos musculares sequenciados. E a famosa, que todo mundo imagina quando vê as convulsões, chamada de convulsões tônico-clônicas. Essas onde o indivíduo tem força e movimento. Inclusive, a história de desenrolar a língua, né, que o pessoal tem aí, não existe isso. Vocês vão ver isso lá na parte de urgência e emergência e outra disciplina. Muito bem. O que é que nós vamos ver aí? Nós entendemos que o quadro epilético é um quadro de hiperexcitação cerebral. E nós, para controlar a crise de hiperexcitação cerebral, eu tenho 3 grandes caminhos farmacológicos. Eu preciso entender esses 3 grandes caminhos farmacológicos. Se eu tenho uma hiperexcitação cerebral, eu posso aumentar a atividade sináptica inibitória, bloquear a atividade sináptica excitatória ou controlar canais iônicos. Seriam as 3 possibilidades de controle de uma crise epilética. Aumento da atividade sináptica inibitória, principalmente a via GABAérgica, bloqueio da atividade sináptica excitatória, bloqueio de receptores glutamatérgico, especialmente aí NMDA e guaiaconato, e, evidentemente, controlar canais iônicos, e aí canais iônicos de sódio, canais iônicos de cálcio, essencialmente. Então, tá aí. Aumentar a atividade sináptica inibitória, diminuir a atividade sináptica excitatória, como eu tinha falado, e controlar canais iônicos. Muito bem. Nós vamos dividir as drogas anticonvulsivantes em anticonvulsivantes clássicos e os anticonvulsivantes modernos ou novos. Os anticonvulsivantes clássicos, vocês estão vendo aí, né? Nós vamos ter a carbamazepina, que é o Tegretol, né, que é utilizado em todos os casos, exceto nos casos de crise da ausência e na mioclonia. Então, eu posso utilizar a carbamazepina em todos os tipos de epilepsia que nós falávamos há pouco, menos na crise da ausência e nas crises mioclônicas. A fenitoína, que é interessantíssimo porque é um anticonvulsivante com atividade não sedante, que é o idantal, ele pode ser utilizado também em todas as convulsões, mas igualmente a carbamazepina, menos na crise da ausência e nas mioclônicas. O valproato ele é extremamente democrático, que é o Depakene. Você pode utilizar ele em todos os tipos de convulsão. Né? Você pode chamar de ácido valproico ou também de valproato, depende se está falando do sal ou do sal ou do ácido. Né? O fenobarbital ele é uma das drogas mais conhecidas dos anticonvulsivantes, que é o Gardenal. Né? Ele é utilizado nas crises parciais com secundarização, com generalização secundária, e também nas tônico-clônicas, inclusive de escolha aí para tônico-clônica. A primidona, que é o primide, utilizado nas parciais com ou sem secundarização, e aí, portanto, igualzinho o perfil do fenobarbital. A etosuximida, que é a droga de escolha, padrão ouro, para a crise da ausência. Quando a gente pensa em crise da ausência, a gente pensa inicialmente em etosuximida e em valproato, que é o Depakene, e o clonazepam, que é o Rivotril,
utilizado na crise da ausência e na mioclonia. Então, esses são os anticonvulsivantes clássicos. Mas nós temos anticonvulsivantes modernos, novos. Nos novos, nós destacaríamos aí a gabapentina, que é o Neurontin, utilizado nas crises espaciais, lacosamida, o Lacotem, usado nas crises espaciais, a lamotrigina, que é o Lamictal, utilizado nas crises parciais, ausência e nas tônico-clônica, a levetiracetam, que é o Kepran, a gente vai utilizar nas crises parciais, mioclonia e nas tônico-clônica, a rufinamida e novelon, que é usado nas crises parciais, tiagabina, que é o gabitril, utilizado nas crises parciais, o topiramato, utilizado nas crises parciais e na tônico-clônica, que é o amato, e a zonizamida, que é o zonegran, utilizado nas crises parciais. Então, esses aí é o que nós temos de novidade em relação a anticonvulsivantes. Nós temos uma evolução muito grande de drogas anticonvulsivas. Bom, aqui eu vou estar dividindo em relação à ação desses anticonvulsivantes. Então, eu teria aí anticonvulsivantes moduladores de canais de sódio, aquele mecanismo de controlar a permeabilidade, lembra? Ou eu aumento a atividade sináptica inibitória, ou diminuo a atividade sináptica excitatória, eu controlo canais iônicos, nesse caso, controle canal de sódio. Né? Então, nós vamos facilitar a inativação rápida ou facilitar a inativação lenta. São duas possibilidades aí de drogas. Nós vamos ter, a maior parte das drogas, elas vão facilitar a inativação rápida, bloqueando a propagação do potencial de ação e estabilizando a membrana e, consequentemente, reduzindo a liberação de neurotransmissores, como é o caso da fenitoína, da carbamazepina, da lamotrigina, do felbamato, da oxcarbamazepina, do topiramato, e do valproato. Oxcarbamazepina e carbamazepina, que são do mesmo grupo químico, tá? Inclusive deveriam estar juntinhas aqui. Facilitam a inativação lenta do canal de sódio. A gente teria aí a lacosamida, que é o Lacotem, né, que vai determinar um aumento da frequência do pico e a redução do disparo focal. Bom, a gente vai ter drogas que vão agir também em outros canais iônicos, como é o caso dos canais de cálcio, especialmente nos canais de cálcio do tipo T, e eu chamaria a atenção dessas drogas utilizadas para o controle do quadro da crise da ausência. E aí nós chamaríamos a atenção da etoxuximida, do valproato, ou ácido valproico, e a gente tem uma variação do valproato aí, que é o dihidrovalproato, que é o Depakote, né? E a lamotrigina. Então, eles vão reduzir a neurotransmissão, a despolarização dos canais de cálcio do tipo T. E aí, isso vai diminuir a deflagração em ponta, que é bem característico da crise da ausência. Bom, outra possibilidade é ligado ao alfa-2 gama, lá na liberação do neurotransmissor, no controle dos autorreceptores, e aí nós vamos ter a modulação da liberação do neurotransmissor. Nesse caso, se destaca aí a gabapentina, que é o Neurontin, e a pregabalina, que é o Lyrica. A modulação alostérica do receptor GABA, que é outra possibilidade aí, e nós vamos ter os tradicionais agindo dessa maneira, pela via GABAérgica, como nós teremos aí os benzodiazepínicos e chamaríamos a atenção do próprio diazepam, utilizado no quadro de mal epilético, com a dose de 15 miligramas, né, no quadro de mal epilético, né, o clonazepam, o clobazam, né, e dos barbitúricos, o fenobarbital, o felbamato, topiramato, carbamazepina e, evidentemente, como eu tinha dito, que é do mesmo grupo, a oxacarbamazepina, que é do mesmo grupo, que é o tegretol e o trileptal, né? Tegretol, carbamazepina e oxacarbamazepina, o trileptal. Bom, outra possibilidade é a gente inibir a captação e a destruição do GABA. Então, se eu inibir a recaptação do GABA, se eu aumentar a secreção do GABA e se eu bloquear a enzima que destrói o GABA, eu vou tender a aumentar o GABA na fenda sináptica. E quem vai fazer isso seria a tiagabina e a vigabatrina, que é o gabitril e o sabril. Então, eles vão ter como ação aumentar o nível de GABA
Por quê? Porque eles vão diminuir a degradação e aumenta a produção. E dessa maneira, com esse aumento do GABA, você vai reduzir as deflagrações focais, né, e agrava as deflagrações das pontas, uma grande opção aí nos quadros de crises parciais. Outra possibilidade seria o bloqueio da atividade sináptica excitatória. Então, nesse caso do bloqueio da atividade sináptica excitatória, seria o bloqueio de receptores NMDA ou receptores NMDA junto com kainato. No caso de bloqueio de receptores NMDA, se destaca aí o felbamato, né, que vai reduzir a neurotransmissão pelo bloqueio da via do receptor NMDA, reduzindo a neurotoxicidade dos aminoácidos excitatórios, que seria o glutamato essencialmente, e retardam a epileptogênese, né? Então se destaca aí o felbamato, o felbatol, nome comercial. O antagonista de receptores NMDA, o kainato, nós vamos reduzir a neurotransmissão excitatória focal e a deflagração focais também, e destacaria aí o fenobarbital e o topiramato. Fenobarbital, que é o gardenal, e o topiramato, que é o amato. Bom, nós vamos ter outra possibilidade de ação, que seria controlar os canais iônicos também, a estimulação da atividade de canais de cátion que ativados por hiperpolarização, chamado de HCN. Eles vão arrefecer o estímulo hiperpolarizante e a despolarização forte. Suprime o início do potencial de ação pelos estímulos dendríticos. E aí, a droga que tem essa característica de ação, de fazer estimulação de canais de cálcio HCN, seria a lamotrigina, que é o lamictal. Lamotrigina tem essa característica de estimular os canais HCN. Outra possibilidade seria a modulação de proteína que vai determinar a exocitose lá das vesículas secretoras, né? Na verdade, trabalha dentro das vesículas sinápticas, que é a proteína SC2A. Essa proteína SC2A, a modular ela, eu vou reduzir a liberação do neurotransmissor. E aí a gente teria a droga que agiria sobre essa proteína SC2A, que é levetiracetam. Levetiracetam, que é o Keppra. Inclusive, nós vamos ter o Keppra normal, como vocês estão vendo, e nós vamos ter também o XR, de liberação lenta. Tá? Nós vamos ter também os inibidores da anidrase carbônica, que são drogas já conhecidas como drogas diuréticas, mas que, nesse caso, inibidores da anidrase carbônica cerebral. Né? E aí eles vão aumentar a corrente mediada pelo canal de cátion lá da ativação de hiperpolarização, vai reduzir a corrente do receptor NMDA, ativação do MDA, e aumenta a inibição GABAérgica. E aí se destaca a cetazolamida, a zonizamida e o topiramato. Né? Zonizamida, que é o Zonegran, já falou dele antes, e eu acho que a cetazolamida a gente não tinha falado, que é o Diamox, que é utilizado inclusive com atividade diurética, mas é um péssimo diurético. Bom, aqui é só para a gente ver o mecanismo de ação lá, eu peguei isso aqui do Goodman, né? A vigabatrina agindo, né, na GABA transaminase, que é a enzima que destruiria o GABA, né? Nós vamos ter o valproato também agindo aí, que é o ácido valproico. Na verdade, o ácido valproico tem 3 grandes mecanismos de ação, que seria a inibição da GABA-T, a conversão maior do glutamato em GABA, né? Pela glutamato descarboxilase, e a inibição dos canais de cálcio do tipo T. A vigabatrina agindo aí, bloqueando o receptor GABA-T1, e, portanto, aumentando o GABA, né? Os benzodiazepínicos também agindo no canal de cloreto, estimulando aquele mecanismo que a gente já estudou lá em ansiolítico, né? Que os benzodiazepínicos se ligam ao receptor, ao sítio dos benzodiazepínicos do receptor GABA, aumentando a afinidade do GABA pelo receptor. Os barbitúricos agindo ligado lá ao sítio da picrotoxina e abrindo diretamente o canal de cloreto, né? O que a gente já viu lá na aula de ansiolíticos. Bom, a gente vai ter os canais de sódio, e quem vai agir nesse canal de sódio vai ser a carbamazepina, a fenitoína, topiramato, lamotrigina, valproato e zonizamida. Todas essas drogas vão agir bloqueando o canal de sódio. Lembra, novamente, 3 mecanismos de controle da convulsão: bloqueio da
dos canais iônicos, aumenta a atividade sináptica inibitória ou bloqueio da atividade sináptica excitatória. Bom, outro canal iônico que pode ser bloqueado, o canal iônico de cálcio. Nesse caso, quem vai agir aí seria o valproato, o ácido valproico, e a nossa querida etorsuximida, que eu já chamei a atenção, droga de escolha para o tratamento da crise da ausência, aquela crise que pode ser até confundida, rapidamente aí, né? Confundida com uma síncope, ou, por exemplo, como eu demonstrei para vocês, tá certo? É uma crise generalizada. Bom, rapidamente eu queria fazer uma viagem bem rápida em relação às drogas principais. Tá? Fenitoína é um anticonvulsivante que não tem atividade sedante, controla só os canais iônicos, comercialmente chamado de idantal. Né? Então, o mecanismo de ação dele é bloqueio do canal de sódio, como a gente já viu, age inibindo a propagação da descarga. Nós já vimos também que é utilizado em todos os quadros, exceto na crise da ausência. Né? E uma ação interessante aí são os efeitos colaterais da fenitoína. Ela pode causar ataxia, prejuízos cognitivos, nistagmo, que é aquele movimento irregular dos olhos. A gente lembra de Zacarias do Didi, né? Não sei se vocês já viram falar disso, é outra geração. Vertigem, hipertrofia gengival, aumento da gengiva, vou até mostrar uma imagem disso. O hirsutismo, aumento de pelos, anemia megaloblástica, malformação fetal, todas as drogas anticonvulsivantes fazem isso, né? E a reação de hipersensibilidade, que é também comum a todos. Olha aí um quadro de hiperplasia gengival. Veja, pouco vou dar para ver aqui de coroa dentária, né? A gengiva cresceu completamente em cima da coroa dentária. Isso é hiperplasia gengival, uma possibilidade de efeito colateral da fenitoína, do idantal. Bom, uma coisa importante de todos os anticonvulsivantes é a possibilidade de serem indutores enzimáticos e com isso causarem interações medicamentosas. Um grande problema das interações medicamentosas. Então, quem pode reduzir os níveis plasmáticos com o uso da fenitoína? Então, eu teria aí o haloperidol, corticoides, furosemida, bloqueadores neuromusculares, anticoncepcionais hormonais e até o varfarin, que é um anticoagulante. Uma coisa importante que deve ficar já na mente de vocês é que, de um modo geral, os anticonvulsivantes, os antipsicóticos e os antidepressivos, de um modo geral, reduzem o limiar de excitabilidade, principalmente os antidepressivos. E isso pode causar convulsões, ou seja, indivíduos que teriam foco epileptogênico, o uso de antidepressivos, principalmente os ADTs, podem propiciar a possibilidade de crise. O álcool reduz a meia-vida, obviamente, pela indução enzimática. Drogas que reduzem os níveis plasmáticos agora da fenitoína. Nós vamos ter aí os barbitúricos, a carbamazepina, a rifampicina, o valproato, a vigabatrina, que são indutores enzimáticos lá do sistema citocromo P450, daquela isoenzima 3A4. Né? E drogas que podem aumentar os níveis plasmáticos. Aí a gente teria os benzodiazepínicos, a isoniazida, o cetoconazol e a imipramina, podem elevar os níveis plasmáticos da fenitoína. Em relação à carbamazepina, o tegretol, a gente poderia comparar o tegretol, a carbamazepina, com a fenitoína. Eu diria que tem o mesmo mecanismo de ação, controle do canal de sódio, a mesma característica em relação à propagação da descarga, a mesma indicação clínica, acrescida e outras indicações no caso da carbamazepina, você podendo utilizar ela, por exemplo, no caso da neuralgia do trigêmeo, ela é usada em neuralgias, e também no caso de soluços incoercíveis. Então, é uma outra utilidade da carbamazepina. Mas os efeitos colaterais dela seriam semelhantes ao da fenitoína, sendo um pouco mais leves. Então, você vai ter ataxia, você vai ter sedação. Lembra, a única que não tem sedação é a fenitoína. Visão turva, retenção de água, reações de hipersensibilidade, pode ocorrer a leucopenia e a insuficiência hepática pode ocorrer, mas é extremamente rara, né, com o uso da carbamazepina. Bom, e a interação, professor, da carbamazepina? A interação da carbamazepina é interessante. Ela vai aumentar os níveis plasmáticos da furosemida, que é um diurético, né, da fluvoxamina, que é um antidepressivo, e do lítio, que é o estabilizante do humor.
ela diminui os níveis plasmáticos do haloperidol, que é um antipsicótico, né? Importantíssimo haloperidol, da nifedipina, que é um antihipertensivo, que é o Adalat comercial, dos corticoides, né? Digitálicos, que são cardiotônicos, da clozapina, que é antipsicótico, e da nortriptilina, que é antidepressivo. E pode aumentar os níveis da carbamazepina quem? Verapamil, que é um antihipertensivo também, isoniazida, usado no tratamento da TB e da hanseníase, fluoxetina, usado como antidepressivo, eritromicina, antibiótico, e a cimetidina, usado para redução da secreção gástrica. O valproato tem interação. Vamos agora para o valproato, né? O valproato, que é o Depaquene, né? O valproato você pode chamar de valproato, você pode chamar também de ácido valproico. Como eu disse, essa droga tem um espectro de ação maior e a indicação em todos os casos. Então, ela vai inibir a enzima GABA-transaminase, nós já falávamos disso há pouco, inibindo a destruição. Ela vai aumentar a produção do GABA, que seria pela descarboxilação do glutamato, e ela inibe canais de cálcio do tipo T. Então, grava aí, o ácido valproico tem 3 mecanismos de ação: inibição da GABA-transaminase, aumento da produção de GABA pelo aumento da glutamato descarboxilase e bloqueio, inibição de canais de cálcio do tipo T. Portanto, é uma droga com um vasto lastro de ação, por isso utilizada em todos os tipos de convulsão. Tá? Qual é o problema dela? A interação medicamentosa dela é severa com as outras drogas, interagindo na minha vida das outras, vai levar a alopécia, queda de cabelo, aumento de peso, e como todas as drogas anticonvulsivantes, pode causar malformação. Bom, então, como eu tinha falado, a interação dela, olha só, o valproato, de forma geral, vai aumentar os níveis plasmáticos de outras drogas, como é o caso do fenobarbital, lamotrigina, fenitoína, carbamazepina, benzodiazepínicos. Isso é um problema, porque normalmente na abordagem terapêutica do paciente com epilepsia, você precisa fazer polifarmácia. Bom, e potencializado pela ação de AS, do ácido acetilsalicílico, da eritromicina e da fluoxetina. Vamos potencializar a ação do valproato. Bom, a succinimidas, a gente vai ter uma droga desse grupo, que é tossuccinida. Essa droga já grava aí, droga de escolha para quê, professor? Para a crise da ausência, aquela crise que é generalizada. Né? Lembrando que o ácido valproico pode ser utilizado também. Veja que nesse caso, a droga inibe canais de cálcio do tipo T só. Lembra que o ácido valproico bloqueava o canal de cálcio do tipo T, mas também fazia mais coisas, inibia a GABA-transaminase e aumentava a descarboxilação do glutamato, aumentando a produção de GABA. E fazia também bloqueio de canal de cálcio do tipo T. A etosuximida bloqueia apenas canal do tipo T. Droga de escolha exclusivamente aí para a crise da ausência. Não pode ser utilizada em outra situação. O efeito colateral dela, que nós chamaríamos a atenção, seria a alteração do humor. Isso é um efeito colateral importante, causando quadros disfóricos. Fenobarbital, gente, fenobarbital nós já falávamos na aula de ansiolíticos, vamos ver aqui no canal, né? Então, ele potencializa a ação do GABA, porque ele se liga ao sítio da picrotoxina e abre o canal de cloreto. Utilizado aí essencialmente nas crises generalizadas, especialmente na crise tônico-clônica. Não pode ser usado na crise da ausência. E aí o efeito colateral é o efeito colateral de um barbitúrico, que nós já sabemos a vasta complicação que um barbitúrico pode fazer. Mas pensando aqui aspectos mais importantes, sedação, depressão, sobretudo depressão respiratória, déficit cognitivo, ataxia, astenia, rash cutâneo, que é reação alérgica, hipofolatemia, agranulocitose, dermatite alérgica, podendo fazer até um quadro de síndrome de Stevens-Johnson. Anemia plástica, inclusive já vi vários casos de Stevens-Johnson por fenobarbital. É relativamente comum. Insuficiência hepática e trombocitopenia. Bom, aqui o mecanismo de ação, né, onde o benzodiazepínico se liga, o sítio dos benzodiazepínicos, facilitando a ligação do GABA ao receptor, e o barbitúrico se ligando ao sítio da picrotoxina e abrindo diretamente o canal de cloreto. Lembrem disso. Bom, interação medicamentosa com Deus, o mundo e o capeta, né? Porque é um barbitúrico, então ele vai diminuir a sua
dose letal em 50%, um risco enorme para quem está bebendo, né? O álcool pode diminuir de 50% a dose tóxica, risco de letalidade. Como ele é indutor enzimático, lembra que a gente falava disso, que ele é indutor enzimático, então vai diminuir a meia-vida de Deus, o mundo e o capeta, como eu disse, não é? Eu coloquei aqui algumas drogas mais importantes, mas ele vai inibir o metabolismo de várias drogas, aumentando a concentração de várias drogas. Desculpe, acelerando o metabolismo e diminuindo a meia-vida dessas drogas. O valproato pode aumentar em 25% a concentração plasmática do fenobarbital, causando intoxicações fáceis com o fenobarbital. E a gente já lembra que a janela terapêutica do fenobarbital é muito curta, então a interação valproato com o fenobarbital pode ser letal. E nós já falamos, eu não vou repetir novamente, que antidepressivos tricíclicos diminuem o limiar de excitabilidade e pode gerar convulsões. Portanto, a terapêutica antidepressiva pode ser uma terapêutica que institui um quadro de convulsão. Claro que tem um foco epileptogênico, evidentemente. Benzodiazepínicos, nós já falávamos também, só pensando aí, o clonazepam, o clobazam e o diazepam, sendo o clonazepam o Rivotril, o clobazam o Frisium e o diazepam o Valium. Lembrar claramente, o diazepam é uma droga utilizada no mal epilético, você pode utilizar até 15 miligramas. Qual o mecanismo de ação dessas drogas? Nós já falávamos na aula de ansiolítico. Potencialização do GABA, como? Ligando-se ao receptor GABA e aumentando a afinidade do GABA ao receptor. Assistam a aula de ansiolítico aqui no canal. O mecanismo aí sobre a descarga inibe a propagação e pode ser utilizado em todos os tipos, né? Nós já falamos aqui nesse instante, ó, usado por via IV no controle do mal epilético. Cuidado com a dose aí de 15 miligramas. Normalmente, acima de 15 miligramas por via endovenosa, você tem um risco muito grande de parada cardiorrespiratória e você tem que estar preparado para um suporte cardiorrespiratório, né? Então, a principal complicação é a sedação e, obviamente, a depressão cardiorrespiratória e, evidentemente, como os barbitúricos também, a abstinência, a dependência química. A vigabatrina, que já faz parte dos novos anticonvulsivantes, né? Eles vão inibir a GABA-transaminase, veja, uma parte do mecanismo de ação também do ácido valproico, lembra? A inibição da GABA-T. O dado interessante dela é que ela vai inibir de forma irreversível, de modo, portanto, que eu vou ter uma meia-vida que não é compatível com o tempo de ação. A meia-vida é pequena e o tempo de ação é maior por conta da ação dela inibitória sobre a enzima. A inibição é irreversível sobre a enzima. Então, ao inibir a enzima, irreversivelmente ela vai ter a meia-vida curta, ela sai do corpo, mas o efeito dela continua por mais tempo, né? É indicado aí na crises parciais, com ou sem generalização secundária, né? Tem fraca ligação às proteínas plasmáticas, isso é bom, sobretudo para usar no desnutrido. A eliminação inalterada na urina, né? É utilizada como opção para os antiepiléticos convencionais. A grande preocupação da vigabatrina, que eu diria aos senhores, seria o quadro de alterações comportamentais do humor, né? Seria uma possibilidade aí de causar até surtos psicóticos, e a gente está observando isso no uso da vigabatrina. Lamotrigina é outra droga nova, que é o Neurin, né? Que tem um perfil também interessante, que vai bloquear os canais de sódio, a gente já tinha falado dela lá, e também vai inibir a liberação do glutamato e aspartato, então vai estar controlando o canal iônico e bloqueando a via excitatória. Lembrando dos 3 principais eixos de mecanismo de ação dos anticonvulsivantes: aumento da atividade sináptica inibitória, bloqueio da atividade sináptica excitatória ou controle de canal iônico. A lamotrigina tem um perfil de ação mais amplo, como nós vimos, né? E o efeito colateral dela seria reações de hipersensibilidade. Mas, professor, mas o que é mais comum? Aquela mesma historinha da vigabatrina, a possibilidade de irritabilidade, de agressividade que a lamotrigina pode causar. Tem seus níveis aumentados pelo valproato, a gente já falou isso quando falou do valproato, da possibilidade de interação dele com outras drogas na polifarmácia. Bom, eu queria fazer uma viagem rápida aí sobre anticonvulsivantes para vocês, para que a gente pudesse se aclimatar no termo de anticonvulsivantes. Vem aqui no canal do professor Graciliano, curta, dá like, faz comentário. Obrigado por estar aqui. Até a nossa próxima videoaula.